todos bem-vindos ao meu canal. Estamos começando a mais um episódio de segunda a sexta, às 10h15. Nesse episódio, nós vamos estar falando sobre o chamado de Josué. Diga aí para mim, o que você tem aprendido com esses episódios de chamado? O primeiro falamos sobre o chamado de Eliseu. O segundo, o chamado de Gideão. O terceiro, o chamado de Josué. Comente. Eu sou o pastor Licélio e nós vamos falar sobre o chamado de Josué, um grande homem de Deus. Quais foram as atitudes deste homem que chamou a atenção de Deus e o Senhor o comissionou para com uma grande obra? Quando analisamos os textos sagrados, observamos que Josué, outrora, o seu nome era Oséias, cujo significado salvação. Moisés, então, muda-lhe o nome para Josué. Do Senhor é a salvação. Se no primeiro nome temos o ato da salvação, em Josué é declarado de quem pertence a salvação, ao Senhor. Por isso foi-lhe mudado o nome de Josué. Historicamente já foi comprovado, os egípcios contratavam comandantes estrangeiros para ficar na frente dos seus exércitos. E isso nos chama bastante atenção pelo fato de que não dava tempo de Israel levantar um comandante para que estivesse na frente do seu exército em pleno deserto. Vemos Josué então se destacando. Isso nos faz entender que Josué já estava nas tropas dos egípcios. E quando o povo agora de Deus se encontra em pleno deserto, Josué toma frente e começa a liderar o povo em batalha. Grande era a missão na vida deste homem, transformar ex-escravos em guerreiros, em homens preparados para a batalha. Josué era um homem de oração. Josué era um homem que caminhava diretamente com Moisés. Houve alguns episódios em que o povo se rebelaram contra Moisés. E o texto nos deixa claro, Josué, desembainhando a sua espada, vai em defesa do grande líder, acreditando seriamente, verdadeiramente, que Moisés era um grande homem de Deus. Outro texto bíblico que nos fala sobre a personalidade de Josué é quando ele é enviado, juntamente com mais 11, ou seja, eram 12 espias, um de cada tribo, no intuito de vistoriar a terra de Canaã, a fim de que pudesse trazer um relatório completo de como estavam as condições de Canaã. A característica de um servo de Deus, ela deve ser sempre otimista, baseado na palavra do Senhor. E quando Deus promete, nós devemos acreditar nas suas promessas, porque Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus não é Deus somente de promessa, mas é um Deus também que se agrada no cumprimento. Ao retornar com o relatório, 10 dos espias deram um relatório não satisfatório, colocando assim medo nos demais, no povo de Israel. Somente 2 trouxeram bons relatórios para Israel. Um era Josué e o outro era Caleb. Com base nessa narrativa bíblica, nós podemos analisar que não é todo mundo que dá para caminhar com a gente. A pessoa que caminha com você é aquela que te motiva ou te desmotiva na sua caminhada? Pense nisso. Num determinado momento, a Bíblia relata que Deus disse para Moisés: suba ao monte, observe a terra, mas você não vai entrar lá. Ouvindo esta palavra, Moisés, como um grande líder do Senhor, preocupado com a nação, isso me faz lembrar a preocupação deste homem, que num determinado momento o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu não irei mais com este povo. Enviarei um anjo, mas a minha presença não irá mais. Moisés, um grande líder, chega a dizer ao Senhor: Deus, risca o meu nome do livro da vida, porque sem a sua presença nós não vamos sair daqui.
eu começo a analisar que um homem de Deus, ele tem preocupação com as ovelhas, ou com aqueles que estão juntamente contigo. Esse era o líder Moisés. Moisés, como um grande homem de Deus, ao receber essa informação do Senhor de que ele não entraria na terra prometida, assim como aconteceu com sua irmã Miriam, aconteceu com seu irmão Arão, agora esse fato iria acontecer contigo. Ele teve uma só preocupação: Senhor, levanta um homem, levanta um líder que vá à frente deste povo. Senhor, não deixa esse povo sem um pastor, não deixe-os como uma ovelha desgarrada. Em Números, no capítulo 27, no versículo 18, o Senhor disse: toma a Josué, filho de Num, em que há um espírito excelente nele, e ele ficará no seu lugar. Agora nós vamos ler Josué, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, em que fala sobre o chamado de Josué, a forma em que Deus o comissiona para essa grande empreitada. Porque nós sabemos que no Pentateuco há a promessa do Senhor de levar o teu povo a uma terra prometida. E justamente no livro de Josué ocorre o cumprimento dessa promessa do Senhor. Livro de Josué, no capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Povo de Deus, ao lermos essa passagem, observamos que Josué estava enlutado. O grande líder, o amigo próximo, acabara de falecer. Ele tinha todos os motivos para estar enlutado, todo motivo para estar chorando, todos os motivos para estar cabisbaixo, porque até então ele era um auxiliar de Moisés. E agora o grande líder, o Senhor o tomou para si. Josué se vê no meio de uma confusão, de um embaraço, porque uma coisa é você ser servo do líder, a outra coisa é você ser o líder. A comissão de Josué está no momento em que ele está enlutado, e neste momento o Senhor o chama e lhe faz promessas. Da mesma forma que fui com Moisés, serei contigo. Olha que promessa maravilhosa. No entanto, Deus por 3 vezes lhe fala: seja corajoso, ou seja, não tenha medo. Sabemos que o medo todos nós temos, tanto o corajoso como o medroso. A questão é, o que nós fazemos quando o medo vem? Você avança ou você deixa o medo te dominar? Algumas coisas na nossa caminhada Deus vai tirar da nossa vida. Outras coisas Deus não vai tirar. A gente vai ter que aprender a caminhar com dor, com sofrimento, enlutado. Não dá para parar. A obra do Senhor, o chamado do Senhor,
é maior do que as circunstâncias em que nós estamos vivendo. Neste momento triste da vida de Josué, o Senhor o chamou, não tirou o luto do teu coração, mas disse: ser forte, seja corajoso, porque eu serei contigo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou lhe darei. Essa era a promessa do Senhor. Era uma forma de Deus motivar esse grande líder que nesse momento estava enlutado, triste. E Josué precisou levantar, porque de uma forma clara, vemos, segundo as Sagradas Escrituras, era urgente a obra do Senhor, e o Senhor agora estava com pressa de entregar Canaã na mão do seu povo. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida. Eu não sei se você está enlutado. Eu não sei se está uma depressão a caminho. Eu não sei como é que está a sua condição espiritual, material, financeira. Mas uma coisa eu sei. Quem te comissionou é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Acredite nisso. Creia em Deus. O chamado de Deus é algo maravilhoso. Quando Deus te chama, não há uma preocupação de Deus somente na sua pessoa. Você simplesmente é uma porta, é um caminho que Deus tem para salvar não somente a sua vida, mas toda a sua casa. Lembra do episódio de quando Paulo estava encarcerado e as prisões foram abertas? O carcereiro, em sinal de desespero, queria se matar, mas gritando aqueles homens lá que estavam presos, diziam: não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. O carcereiro responde: o que eu farei para ser salvo? Porque ele acreditou que aquele episódio foi fruto de um milagre, algo sobrenatural, uma ação divina. E Paulo lhe responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Da mesma forma, Josué também declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, eu quero dizer para você nessa manhã: não desanime, não pare, porque através de você, Deus vai salvar toda a sua casa. Se você permanecer fiel, leal ao Senhor, se você meditar nas Escrituras e buscar o Senhor de todo o coração, Deus agirá dentro da sua casa. Você será o caminho. Não se preocupe de que forma Deus vai fazer. Apenas acredite de que Deus vai fazer, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Quero dizer assim que, como eu e você, nós somos limitados, Deus não é limitado. Ele tem poder para fazer infinitamente aquilo que nós pensamos ou desejamos. Medite nessas palavras, porque o propósito maior desse canal é fazer você analisar como que está a sua vida diante de Deus. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus, eis-nos aqui na Tua presença, Senhor, para sermos um instrumento nas Tuas mãos. O fato de sermos instrumento, a glória não se encontra em nós, mas naquele que trabalha através do instrumento, Senhor. Estamos aqui neste momento buscando a Tua face, eu e esses que estão me ouvindo, buscando direção da parte do Senhor, meu Deus. Eu não sei como se encontra a vida de cada um, Pai, se está desanimado. Eu não sei, Senhor, se estão esperando uma resposta da parte do Senhor, mas uma coisa eu sei, uma palavra do Senhor e todos os problemas serão resolvidos, porque o Senhor é Deus de poder. Não é questão material, não é questão financeira, não é questão humana, mas agindo o Senhor, diz o texto, ninguém pode impedir. No livro de Jó declara: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus projetos podem ser impedidos. Deus, invocamos o teu nome para que o Senhor trabalhe em favor dos seus, para que o Senhor levante, para que haja salvação dentro desta casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?
Louvado seja o nome do Senhor.